com a presença de representantes do Corpo de Bombeiros Voluntários da Rota do Sol de Caxias do Sul. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 42/2024, que originou a presente tribuna livre. O vereador que o presidente subscreve, nos termos do artigo 109, parágrafo 2º do regimento interno desta Casa, requer a cedência do espaço da tribuna livre no dia 9 de outubro de 2024 para o Corpo de Bombeiros Voluntários de Caxias do Sul, que irão apresentar as atividades desenvolvidas através do grupo. Atenciosamente, o vereador Gilfredo Otto de Camilles Sobrinho. Convido o vereador Camilles para que conduza o representante da Força Auxiliar dos Bombeiros Voluntários da Rota do Sol de Caxias do Sul para ocupar a tribuna pelo tempo de até 20 minutos. Bom dia a todos aqui presentes. Quero dar bom dia à nossa presidente, aos vereadores da mesa também presente aí, todos os vereadores presentes, os nossos bombeiros voluntários, alguns que conseguiram estar presentes aqui também, aos nossos amigos que estão aqui também nos representando aqui, os nossos familiares também que estão aí, alguns também estão chegando, né? Teve um bombeiro nosso voluntário aí, um casal que ficou empenhado com seu veículo vindo de Criciúma, que moram lá e também vem dar esse atendimento da cidade de Criciúma, vem nos dar o suporte aqui junto a Caxias do Sul. Gostaria de me apresentar também, alguns conhecem, outros não. Meu nome é Joel Trone, eu sou o comandante-geral da Força Auxiliar dos Bombeiros Voluntários da Rota do Sol. Aqui ao lado está meu comandante adjunto, o Bruno Amaral, e parte da nossa equipe presente aí também junto com nós aí. Pessoal, então a Força Auxiliar de Bombeiros Voluntários da Rota do Sol, ela é uma entidade sem fins lucrativos, aonde fica destinada para as seguintes atividades: atendimentos pré-hospitalar, remoção de queda de árvores em áreas urbanas e rurais, desobstruções de rodovias, salvamento, busca e resgate em águas abertas e confinadas, retirada de pessoas ilhadas ou em locais de risco, sinalização de buracos, atendimentos a derramamentos de produtos químicos, óleo e limpeza de pista, captura de animais silvestres e peçonhentos, busca e resgate em estruturas colapsadas, mitigação em deslizamento e desmoronamento de buracos em pistas, de barrancas em pistas, combate a incêndio e princípio de incêndio industrial, florestal, urbano e veicular. De direito privado escrito no CNPJ 50534 043 1000 contra 25, com sede na Rua das Jabuticabas, loteamento Copasa, bairro Salgado Filho, estado no Rio Grande do Sul, Caxias do Sul. O serviço dos bombeiros voluntários, como todo serviço voluntário, tem exercício legal assegurado no artigo 5º, inciso 17 e 18 da Constituição da República Federativa do Brasil, e Lei Federal número 9.606, de 18/2/1998. Também pela Lei Complementar número 15.726, de 26/10/2021, do Estado do Rio Grande do Sul, formando com certificação e normas brasileiras regulamentada número 14.608 de 2021 e 16877. Somos bombeiros capacitados no CREA, Ministério do Trabalho e Emprego, Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul, instrutores internacional homologados em mais de 16 países. Tá? Não somos apenas cidadão comum que se fantasia de bombeiro. Somos treinados, altamente treinados, aonde toda a nossa equipe passa por mais de 1000 horas de treinamentos
fazendo com que todos tenham a capacitação, né, necessária para a gente fazer os nossos atendimentos. Então, a gente não brinca de bombeiro. Somos bombeiros, não somos militares, somos privado. Temos algumas capacitações aí a mais que o Estado oferece hoje, né, para suas corporações, porque os nossos treinamentos a gente tem alinhamento com outros países, outros instrutores de outros países, e também em outras cidades e estados, onde a gente traz instrutores de fora do Brasil para fazer os alinhamentos de treinamento junto com as nossas equipes, e assim a gente troca muita informação aí e capacitação. Hoje a nossa corporação possui um quadro de 79 bombeiros, onde estamos com 36 em formação. São 79 pessoas que têm suas famílias, profissões, responsabilidades particulares e que no seu tempo livre se doam 48 horas mensais para plantões dentro da nossa corporação. Esses bombeiros passam por mais de 1.000 horas de treinamento e capacitação em módulo para melhorar e se preparar em atendimento da vida e patrimônio. Nossos treinamentos são com instrutores internacionais. Somos uma corporação muito técnica em atendimentos e trabalhos de segurança com a nossa equipe. Nós sempre visamos o atendimento nosso, o nosso trabalho, a segurança da nossa equipe em primeiro lugar. Porque, além de tudo, muitos aí somos amigos e criados junto. Então, eu não quero perder um amigo meu dentro de uma situação, conhecendo aí os seus familiares, conhecendo todos os seus sonhos e objetivos. Então, a gente treina muito e a gente se cuida muito dentro das operações. Temos diversas atividades sociais em conjunto com a comunidade, nas quais, nessas atividades, a gente dá cursos e treinamentos e palestras em toda a rede municipal de Caxias do Sul e nos 14 municípios regido pela 4ª CREA. E junto a outras instituições, onde a gente faz a doação, de treinamentos e capacitação para eles na questão de combate a incêndio e aí na questão também de primeiros socorros. Então, realizando também diversos, né? Aí aqui a gente tem a situação também. Realizando essas palestras com capacitação, né, dentro desses 14 municípios, hoje, atualmente, com mais de 12.000 pessoas que aprenderam o ato de salvar vidas. Realizamos diversos atendimentos diariamente e também diversas situações com maiores catástrofes que o nosso estado já teve. Desde 2023 até agora, atendendo a nível de estado, atendemos a município de Itati, Maquiné, Mussum, Lajeado, Encantado, Estrela, Gravataí, Porto Alegre, aonde totalizou em mais de 26.000 resgates. Aí, junto com nossos barcos, né, que foram emprestados pela comunidade de Caxias do Sul, devido a gente não ter os nossos equipamentos ainda, a gente lança nas redes sociais aí e pede para nossos amigos nos auxiliar emprestando, então, equipamentos para nós. E ainda dentro de Porto Alegre, a gente estava com todo o nosso equipamento aí, que era emprestado à comunidade, entre motosserras e alguns equipamentos de resgate em altura, cordas, que fomos saqueados, foram roubados todos os nossos equipamentos. Mas, graças a Deus, as pessoas que emprestaram para nós, compraram de novo e voltaram a nos emprestar os equipamentos, então. Então, isso aí mostra aí que as pessoas estão, né, firmes com nós dentro do nosso bom objetivo, que é o ato de salvar vida e fazer o bem, né, para as pessoas. Aí nos sentimos felizes e muito bem por fazer esse trabalho que a gente faz. Então, hoje a nossa forma do nosso sustento, da gente manter, então, a nossa corporação em funcionamento, são os treinamentos que a gente dá nas empresas. A gente se divide em alguns grupos, onde a gente faz os treinamentos de RT15, que são as formações de brigada, e as NRs também, as normas regulamentadoras também, os cursos de empilhadeira, ponte rolante e outros mais aí que a gente dá nas empresas. Então, é uma oportunidade que a maioria dos empresários da nossa região tem dado para nós. A gente trabalha com um formato de desconto para eles dentro desse treinamento, que a gente consegue, então, manter, né, comprando nossos insumos, água, luz,
né, e combustível para nossas viaturas, então. Todas essas cidades que a gente atendeu, Mussum, todas essas cidades, a gente não foi à toa nessa cidade, a gente não saiu daqui livianamente ou sem pensar. Saímos convocado pelo prefeito da cidade, Defesa Civil, onde pediram auxílio para nós, e a gente saiu daqui documentado. Então, toda vez que a gente sai fazer qualquer tipo de atendimento, a nossa equipe tem o termo voluntário que está dentro da lei, então preenche toda essa documentação, e junto com essa documentação dos termos voluntários, vai toda a documentação nossa do quartel, cadastro, quem somos, o que somos e o que estamos indo fazer, então, em qualquer local. Antes da gente deslocar, esses documentos já chegam na mão da Defesa Civil e do prefeito da cidade onde a gente está fazendo atendimento, para ele saber quem está entrando dentro da cidade dele e fazer esse tipo de trabalho, e se as pessoas são qualificadas ou não. Então, a gente trabalha com essas documentações em geral. A gente atendeu, a última região que a gente atendeu foi a região de Porto Alegre, a qual se somou mais de 12 mil resgates só em Porto Alegre, trabalhando por 23 dias durante, em torno de 16 a 18 horas, direto no resgate das pessoas. Então, é uma região muito grande de alagamento, tu leva até 1 hora e meia para conseguir tirar as pessoas de barco para um local mais seguro. E algumas pessoas em situação de risco maior. Essa região de Itati, Maquiné, Três Forquilhas, é uma região muito castigada, com 2 a 3 enchentes ano, aonde desce as canaletas da serra com muita força a água, então fica resgates muito difícil. Dentro desses resgates de 3 anos que a gente atende lá, não teve mais óbito nessa região, então, de Itati e Maquiné, graças a Deus. Trabalhamos a evacuação, são mais de 2.000 pessoas evacuadas, tem um plano muito eficiente dentro da cidade que foi criado dentro desse tempo todo. E de lá de Maquiné nós ganhamos de presente, né, o Soares, que acompanhava a gente fazer os resgates dos próprios familiares dele, e hoje é um bombeiro voluntário com nós aí da cidade de Maquiné. Então, ele sobe de Maquiné, dá os plantão dele, se doa para a nossa Caxias do Sul ou qualquer região. Então, pessoal, eu queria esclarecer a essa casa que a gente vem há 5 anos já. Nós temos a nossa vereadora Tatiane Friis, que ela é a madrinha do nosso projeto, nos acompanha em tudo, nos honra. Eu podia ter pedido para ela marcar a tribuna para mim, mas encontrei o seu Camilles e pedi para ele se ele podia fazer isso por mim também. E ele foi muito pronto e falou que sim. Falei com a Tatiane disse que tu tem o direito de pedir para quem você quiser, porque isso aqui é uma casa democrática, é livre, você pode falar com quem você quiser. E as pessoas, todos os vereadores têm causas nobres e todos eles vão entender que o trabalho de vocês é muito nobre e muito justo. Então, por isso que estamos aqui tendo essa oportunidade de falar um pouco sobre nós. Então, aos nobres vereadores, vereadoras, então entendo que muitas coisas, talvez que saiu, que repercutiu sobre nós, a grande maioria não é verdade, tá? Somos treinados, somos capacitados, é muito fácil fazer uma consulta nossa, se digitar o nome do nosso quartel, então ali vai aparecer todas as inscrições, tudo certinho, somos devidamente registrados. Se digitar o meu nome por consulta comum no Google, Joel Trone de Oliveira, vão ver todas as minhas capacitações, enfim, e de outros mais do grupo aqui, todos que registrar por consulta comum no Google vai conseguir achar lá as suas formações. Então, somos treinados e capacitados a fazer todo esse atendimento aí à nossa comunidade. E temos amor e respeito em fazer isso. O que ganhamos com isso, né? Tem muitas pessoas que perguntam, eu não sei. Eu até hoje não consegui explicar por que a gente se doa tanto, se envolve tanto. Os bombeiros voluntários no estado do Rio Grande do Sul existem há 55 anos. Eu perguntei para outros comandantes, conheci alguns fundadores de quartel e perguntei para eles por que eles fazem isso. Eles não souberam me responder também, mas disse que a vida deles é completa e que o universo retorna muitas coisas para eles maravilhosas dentro disso tudo aí que acontece na vida deles. Tomar um gole d'água que secou a boca. Então, pessoal, a gente faz o nosso trabalho por amor. Acredite quem quer, né, e quem puder acreditar. Porque eu até pergunto para os próprios meninos ali, em treinamento, se esforçando, 24 horas treinando ali, 48 horas de treinamento, sulgando ali, fazendo, se preparando. Por que vocês fazem isso? Por que tu está aqui?
Eu não sei, eu gosto de estar aqui. Isso aqui é um estilo de vida, né? Então, para mim, eu me sinto muito bem aqui fazendo o que eu posso fazer para ajudar as pessoas. Tá? A gente não cobra nenhum tipo de valor. Mussum, Maquiné, Itati, Três Forquilhas, própria Caxias do Sul, a gente nunca pediu um valor para ninguém, nem para o prefeito, nem para os vereadores. Se as pessoas querem nos doar o combustível, eles entenderam que a gente fez 200, 300 quilômetros para fazer o atendimento deles lá, e eles querem nos doar o combustível e alimentação, eles ficam à vontade e nos doam, mas a gente não pede. Eu achei que até que algum prefeito ia conseguir estar aqui da região que a gente atende, ou mandar um representante, para testemunhar, então, esse ato. A gente faz todo esse atendimento sem cobrar nada de ninguém, porque realmente, toda vez que a gente sai, às vezes a gente sai com a gasolina de ir, o combustível de ir. E a gente sai lançado à sorte se a gente vai conseguir daí o nosso combustível para voltar. Mas tudo que a gente pode fazer de bom para ajudar a população, ajudar aquelas pessoas que estão no desespero. Hoje a gente está numa cidade, Caxias do Sul, que a gente tem um atendimento do Corpo de Bombeiro Militar, um pouco defasado aí por falta de contingente, mas são altamente treinados também, são pessoas capacitadas, são pessoas que amam o que fazem. Alguns a gente treina junto, alguns a gente faz alinhamento de treinamentos, e a gente sabe que todos que estão aí dentro dessa função é porque amam realmente a função. Então, hoje o que falta é um quadro de efetivo maior. Eu não sei qual que é o motivo que o Estado também não investe tanto aí em concurso público aí para bombeiros, mas hoje falta não só no estado do Rio Grande do Sul, mas falta praticamente quase que no mundo. E aí, contando sobre os bombeiros voluntários, o bombeiro voluntário, então, no Brasil, foi a primeira corporação de bombeiros a ser montada, foi Bombeiros Voluntários, que foi na cidade de Joinville, agora fazendo 133 anos. 133 anos vai fazer o quartel de Joinville. Então, os bombeiros voluntários estão presentes no Brasil há 133 anos já. E no Rio Grande do Sul, há 45 anos, 50 anos, 55 anos. Pessoal, 50% dos municípios ele é atendido, na verdade não é 50%, o estado com 497 municípios, 50% tem atendimento, os outros 50% não tem nenhum tipo de atendimento. 25% desses 50% que tem atendimento é atendido por bombeiro voluntário. Nós temos um exemplo aí de Nova Petrópolis, que já está aí há 36, 37 anos, Picada Café, a Igrejinha, Carlos Barbosa, Garibaldi, Teotônia, e assim vai ir nas outras cidades do interior. O intuito do bombeiro voluntário não é desrespeitar as autoridades constituídas no nosso país, na nossa cidade. O intuito do bombeiro voluntário é dar um suporte para a nossa comunidade. Nós temos aí a nossa Rota do Sol, que ela é atendida só na questão aí do veraneio, da temporada. E a gente sabe aí o quanto a gente perde pessoas aí dentro da nossa Rota do Sol, enfim, sentido litoral aí. E não é só em acidentes, ali existe também incêndios florestais, ali existe também a captura de animais silvestres, ali existe aquelas comunidades que moram em torno da Rota do Sol, que ficam sem atendimento muitas vezes. Então, a gente tendo uma equipe lá de suporte, em alguns pontos que a gente montou ali, a gente tendo ambulância, a gente tendo caminhão de combate a incêndio, resgate veicular, com certeza a gente vai somar muito na vida da comunidade e dos usuários, que não é só Caxias do Sul. Aí já vem Farroupilha e outras cidades, aí na volta aí, que consegue ter esse suporte junto com nós ali, trabalhando 24 horas para a segurança de todos. Por amor, totalmente gratuito. A única coisa que precisa nos ajudar é abastecer os nossos veículos, alguma questão de insumos que a gente usa nos atendimentos, e assim também um pedido muito forte, que a gente não cobra de ninguém ajuda e a gente não pressiona ninguém a nos ajudar. O que a gente pede para essa casa é que nos reconheça como uma instituição de utilidade pública, e também que nos respeitem ao nosso trabalho, que não tente nos prender nossas viaturas, que não tente nos ofender dentro do nosso trabalho, porque a gente, dentro do nosso trabalho, da nossa situação, a gente está lá fazendo o bem para as pessoas, e muitas vezes a gente recebe até ameaças de prisões, porque a gente está fazendo o bem. Então, para essa casa entender quem somos, somos treinados, preparados para fazer todos os atendimentos que fizemos. E aqui se soma, então, num total de mais de 50 mil
pessoas já nesses 5 anos que a gente está aberto dentro do estado do Rio Grande do Sul, que a gente fez algum tipo de atendimento. Tem algumas fotos que estava passando no telão aí, de atendimento de ocorrência, de acidente. Então, devido a gente não ter ambulância, mas a gente consegue manter as pessoas vivas até a chegada da ambulância. Uma ambulância hoje na Rota do Sol, nos túneis, por exemplo, se tiver um acidente, ela vai levar em torno de 3 horas e meia, até mais, para conseguir chegar lá. Quando a gente está na Rota do Sol, a gente consegue manter essas pessoas dentro desse acidente vivas. Essa aqui é a RS 110. Nós estávamos descarregando nosso material na Rota do Sol para a construção do nosso pavilhão. A gente foi acionado por um acidente de capotamento de 5 pessoas dentro de um veículo. Tá? E, infelizmente, também as 6 carretas de material que a gente ganhou, até a Tatiane foi junto com nós numa situação, ajudar nós a carregar e descarregar os caminhões lá, pegou fogo, queimou todo o nosso material, então, da construção do nosso pavilhão. Então, pessoal, eu peço, né, aos nobres vereadores, aos futuros vereadores, então, também que vão chegar, que estão chegando, né, reconheçam o nosso trabalho como utilidade pública e, por favor, também, que essa casa, quando tiver qualquer dúvida sobre o nosso trabalho, a grande maioria já foi nos visitar, alguns faltam nos visitar, conhecer o nosso trabalho. Trabalhamos, então, de forma organizada, onde tem todos os boletins de ocorrência, onde todos os bombeiros voluntários que estão presentes aqui, a gente tem toda a documentação deles, folha corrida e tudo, todos os documentos necessários, então, para que eles estejam lá e a gente saber quem está dormindo com nós dando um plantão e quem está junto com nós. Então, fica o convite a todos para conhecer a nossa base, nosso quartel e conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho. Gratidão a todos presentes, né, e que Deus continue nos abençoando e nos guardando e livrando de todo o mal aparente, né? Obrigada pela presença, parabéns ao comandante Joel, a todos que estão aqui conosco. A gente vai suspender a sessão por alguns minutos para a gente fazer um registro oficial da presença de vocês aqui no plenário, junto à Câmara de Vereadores de Caxias.